Fala galera, bem-vindo ao canal Sobral Invest. Se você gosta de fundos imobiliários aqui no Brasil, você não pode deixar de conhecer o mercado imobiliário dos Estados Unidos. Vem comigo nesse vídeo porque hoje você vai saber tudo sobre o mercado dos REITs. Bora pro vídeo! Então vamos lá galera, meu nome é Rodrigo Sobral e hoje eu vou mostrar para vocês o quão grande é o mercado imobiliário dos Estados Unidos. Vou mostrar também as diferenças entre os fundos imobiliários brasileiros com os REITs lá nos Estados Unidos. E também vou mostrar os 5 maiores para vocês terem uma noção da dimensão que são esses REITs lá fora, tá? E antes de mais nada, não deixa de se inscrever no canal, já dá o like no vídeo aí, deixa no comentário o que você gostaria de sugestão para os próximos vídeos, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês e gravar vídeos para vocês. A primeira coisa que vocês precisam saber é o que é um REIT, né? A sigla REIT significa Real Estate Investment Trust, tá? São empresas que adquirem ativos imobiliários para gerar renda para os seus acionistas, tá? No caso dos REITs, são empresas que gerenciam, administram e investem em ativos imobiliários no território norte-americano. E para ser considerado um REIT, ele precisa de pelo menos, no mínimo, 75% da sua receita bruta ser derivada de ativos imobiliários. Outra característica que o REIT deve ter é que ele deve pagar pelo menos 90% do seu lucro tributável em forma de dividendos aos seus acionistas, tá? Bem semelhante ao que acontece com os fundos imobiliários aqui no Brasil. Ele tem que ser uma empresa tributável, não um fundo, tá? Ser administrado por um conselho de administradores, ou seja, ele tem que ser uma empresa, né? Ele não pode ser um fundo de investimento administrado por um gestor, tá? Ele tem que ser uma empresa com um conselho de administração e todas as particularidades de uma empresa, tá? Ele tem que ter pelo menos 100 acionistas no período de um ano de operação. Dentro desse um ano ele tem que ter mais de 100 acionistas. E o REIT não pode ter mais do que 50% das suas ações dividido em menos de 5 pessoas, tá? Essas são as características básicas de um REIT para ele ser considerado um REIT no mercado americano. E quais são as principais diferenças entre um REIT e um FII, tá? A primeira diferença principal é que um fundo imobiliário, né, um FII já fala, um fundo de investimento imobiliário, ele é um fundo gerido por um gestor e uma administradora. No caso dos REITs, ele é uma empresa, então ele tem conselho de administração, tem toda aquela parte que uma empresa aqui listada na nossa bolsa tem, ele é idêntico a uma empresa aqui brasileira. E por ele ser uma empresa, você não compra cotas como você compra em fundos imobiliários. Aqui, no caso dos REITs, você compra ações, tá? Você compra papéis como se estivesse comprando uma empresa aqui no Brasil. Além disso, os REITs pagam em torno de 90% do seu lucro tributável em forma de dividendos, né? E geralmente os REITs eles pagam de forma trimestral ou às vezes semestral. Aqui os fundos imobiliários, a grande parte dos fundos imobiliários da bolsa, você pode dizer 90% dos fundos que estão listados hoje no IFIX, ele paga geralmente mensal. Eles geralmente fazem pagamentos mensais. Então tem essa diferença, né, entre os dois. E no caso dos FIIs, né, aqui no Brasil, é 95%, né, 5% a mais do que os REITs, que é obrigado a ser pago aos seus acionistas, tá? Mas nos Estados Unidos existe alguns REITs que pagam mais do que 90%, às vezes até mais do que 95% aos seus acionistas em forma de dividendos. No que diz respeito à tributação, né, na parte do imposto de renda, aqui os fundos imobiliários eles não são tributados os dividendos são isentos de imposto de renda e você é tributado em 20% caso você tenha uma venda de uma cota com lucro, tá? Então vai ser tributado 20% em cima do seu lucro. No caso dos REITs, a tributação é diferente, é bem semelhante com as ações no exterior. Então se você investe aqui pela corretora brasileira é uma tributação e se você investe pela corretora estrangeira é outro tipo de tributação, tá? Eu não vou comentar aqui para não alongar muito esse vídeo e também esse não é o intuito desse vídeo, tá bom? E uma coisa muito importante para quando a gente compara, né, com relação aos dois mercados é vocês terem a dimensão do mercado imobiliário americano, tá? O mercado imobiliário americano começou na década de 60, então é um mercado muito mais maduro, tá, do que o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil. Então é um mercado que tem muito mais tempo e tem muito mais adesão. Hoje, em torno de 44% da população americana tem algum investimento direto ou indireto em REITs, enquanto aqui no Brasil, em torno de 10% da população investiu em bolsa de valores, tá? Então é muito pouco, né? Isso comparado só com o mercado de REITs, tá? O mercado de REITs é muito maior do que todos os investidores aqui do Brasil. E quando nós falamos de valores, aí vocês vão ver quanto maior, o quanto estrondoso é essa diferença, tá? Hoje o mercado imobiliário americano, o mercado de REITs, está avaliado em torno de 1 trilhão e 350 bilhões de dólares, tá? Olha a dimensão desse mercado. E aqui no Brasil, o mercado de fundos imobiliários está avaliado em 33,5 bilhões de dólares. Ou seja, o mercado americano é mais de 40 vezes
maior do que o mercado de fundos imobiliários aqui do Brasil. O que abre várias oportunidades diferentes que nós temos aqui no Brasil, tá? Então é um mercado muito grande, muito perene, então tem várias oportunidades que você não vai encontrar aqui no Brasil. Mas isso não quer dizer também que aqui no mercado brasileiro não tem oportunidades, tá? Os fundos imobiliários, tem muitos fundos imobiliários que pagam muito mais do que os REITs, mas você tem que avaliar com diversificação da sua carteira e também exposição a uma moeda estrangeira, tá? Para vocês terem essa diversificação na carteira e conseguir também equilibrar nesses momentos de crise, quando o dólar tende a se valorizar, vocês têm uma opção perene também fora do Brasil, que é o mercado de REITs. Eu vou passar aqui para vocês os 5 principais tipos de REITs no mercado norte-americano, tá? O primeiro que eu vou comentar com vocês é os Retail REITs, tá? Que são REITs de varejo, principalmente destinados a shopping centers, né? É bem comparado aqui com os fundos imobiliários de shopping centers. Eles têm esse principal tipo de investimento em shopping centers e comércios aí da parte de varejo dos Estados Unidos. Esses REITs têm como foco as propriedades ligadas ao consumo, tá? Então é ligado aos shopping centers e comércios dos Estados Unidos. O segundo que eu vou comentar com vocês aqui é o Residential REITs, tá? Que são REITs focados em comprar propriedades, tá? Apartamentos, geralmente próximos a centros urbanos, onde tem grande procura por aluguéis, né? E também onde os inquilinos conseguem rapidamente subir esse valor de aluguel quando necessário. O terceiro que eu vou comentar aqui com vocês é o Healthcare REITs. São REITs destinados à área da saúde, tá? São REITs que geralmente investem em hospitais, centros médicos e lares para idosos também. O quarto que eu vou comentar com vocês aqui são os Office REITs, tá? Que são REITs que investem em escritórios, tá? Bem comparado aqui com as lajes corporativas, quando a gente traz para os fundos imobiliários, né? Então eles investem em grandes prédios, né? Em grandes imóveis para grandes empresas aí, principalmente focando para aqueles inquilinos que vão ficar longos prazos ali. E o quinto e último tipo que eu vou comentar com vocês aqui são os Mortgage REITs, que são bem comparados aos fundos de papéis. Então esses fundos investem basicamente em certificados recebíveis das hipotecas nos Estados Unidos. Eu vou comentar aqui também rapidamente sobre os 5 maiores REITs do mercado americano. Em primeiro lugar está o American Tower, tá? Hoje ele tem um patrimônio avaliado em 104 bilhões de dólares. Só esse REIT é 3 vezes maior que todo o mercado de fundo imobiliário do Brasil. O principal investimento deles são antenas de comunicação, tá? Então esse fundo é focado em antenas de transmissão de dados móveis, de transmissão de TV, rádio e mais alguns outros tipos de dados que são transmitidos por essas antenas. E cada instalação dessas antenas pode ter até 3 inquilinos, tá? Hoje o foco principal desse REIT é a parte mobile, tá? Do 4G e 5G. E as suas receitas são provenientes das empresas de telecomunicações. O segundo maior REIT dos Estados Unidos é o Prologis, tá? É um fundo da área de logística. Ele tem presença em 19 países. É um fundo muito grande, com muitos clientes, aí, inclusive muitos conhecidos, como a Amazon é um dos clientes desse fundo. Tem um portfólio muito bem diversificado e muito grande. Tem sido um fundo bem resiliente nos últimos anos e esse fundo tem 77 bilhões de dólares em patrimônio. Também um fundo que dá 2 vezes mais que todo o mercado de fundos imobiliários do Brasil. O terceiro maior REIT dos Estados Unidos é o Crown Castle, tá? Também é um fundo, ele é o maior concorrente do American Tower, tá? E também é um fundo de antenas, também focado nessa parte de transmissão de dados, né? De sinais de tanto de mobile quanto também de televisão e rádio. E esse REIT está avaliado hoje em 70 bilhões de dólares. Também é um REIT que tem aí mais de 2 vezes o tamanho do mercado de fundos imobiliários do Brasil. O quarto maior REIT dos Estados Unidos é o Equinix. É um REIT que investe em data centers, tá? Em grandes galpões aí para armazenagem de dados. Ele tem mais de 210 data centers espalhados por 26 países. Ele tem uma grande diversificação de clientes, são mais de 9.700 clientes, incluindo também grandes digitais como a Netflix. E seu patrimônio está avaliado em 67 bilhões de dólares, exatamente 2 vezes maior do que o mercado inteiro de fundos imobiliários do Brasil. E o quinto maior REIT dos Estados Unidos é o Public Storage. Esse REIT investe em galpões de armazenamento, lá nos Estados Unidos é conhecido como Self-Storage, e é muito comum esse mercado nos Estados Unidos. Uma das grandes vantagens desse tipo de REIT é que os imóveis são fácil e rápido de construir, e eles também têm um custo muito baixo de manutenção. E este REIT tem um patrimônio avaliado em 40 bilhões de dólares, ou seja, até o quinto REIT dos Estados Unidos é maior do que todo o mercado de fundos imobiliários do Brasil.
Então isso eu gostaria de passar aqui para vocês. Eu falei um pouquinho sobre as características principais dos REITs, quais são os tipos principais também. Comparei com o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil e passei as 5 maiores opções, os 5 maiores REITs dos Estados Unidos para vocês terem uma noção do quão grande é esse mercado. Que apenas um REIT é maior que todo o mercado brasileiro de fundos imobiliários. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha agregado esse conhecimento para vocês. Esse é só o primeiro sobre REITs. E se ficou alguma dúvida, deixa no comentário aí, eu tenho o maior prazer em responder. Se vocês querem que eu grave um vídeo específico de algum desses REITs ou algum outro que vocês já conhecem, deixa no comentário também que eu vou ter o maior prazer em responder vocês aí e gravar outro vídeo para vocês, tá? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Se você não deixou o like ainda, deixa o like se você gostou do vídeo. Compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo, galera. Tamo junto!